Então, a gente já explicou o que é mudanças climáticas, né? Então, já demos assim uma pouca explicada aí, mas uma coisa que não ficou clara é como que a gente quantifica isso, porque vamos combinar, né? Mudança climática sempre existiu, furacão sempre existiu tempo de seca e tal. Como que a gente tem certeza, assim, que dessa vez é diferente? Tem uma coisinha mágica que a gente usa em várias coisas na ciência que eu sou completamente apaixonado, que ajuda a gente a explicar isso. E começa com E, termina com estatística. Enfim, a gente pode utilizar modelos estatísticos para conseguir entender, não a relação de casualidade, porque a gente precisa de fato de ciência de clima para entender isso, mas para entender o efeito em si, né, o resultado do que está acontecendo. Então, essas alterações, a gente consegue identificar elas através de testes estatísticos, modelos estatísticos, você consegue entender isso daí. E a gente tem uma sorte que a gente tem dados históricos de temperaturas globais de mais de um século. Então, a gente consegue ter modelos com uma quantidade de dados muito grande e muito robustos. E aí você tem, inclusive você comentou isso já, né, Kézia? Você tem ali pequenas alterações, por exemplo, na média de determinada variável, como, por exemplo, temperatura global, e aí você tem a variabilidade dessas diversas variáveis, que a gente vai chamar de propriedades do clima, né? E isso aí vai persistindo durante um período longo de tempo, né? Tipicamente, assim, normalmente décadas ou mais, ou seja, não é um evento isolado que aconteceu num ano, devido a um efeito, por exemplo, podia ser um efeito externo, poderia ser, por exemplo, uma atividade solar fora do comum, alguma coisa assim. Não, Ou uma são coisas que a atividade gente... vulcânica? Ou uma atividade vulcânica, ou, enfim, algum tipo de ou ciclo planetário. Não, são coisas que a gente vê que elas se acumulando, estão se agravando e estão acontecendo ao longo de anos e décadas, né? Então, a gente sabe, claro, que existem causas naturais que provocam mudanças climáticas. A gente já teve eras glaciais, eras de maior aquecimento, a gente sabe isso daí, né? E como você falou, a atividade vulcânica pode ser uma das coisas que causa esse tipo de coisa. Mas a gente vai entender depois que será que o que está acontecendo agora não é um ciclo natural que já era esperado, ou será que a gente tem de fato uma culpa, uma participação, nós, civilização humana, não temos uma culpa, uma participação nisso? Então a gente vai entender, e a estatística vai ser uma das principais ferramentas que a gente vai utilizar para entender isso, né? E aí, o que os estudos mostram, já que não vou nem dar em spoiler, enfim, que é uma coisa que todo mundo que conhece o mínimo do assunto já sabe, é que diversos estudos eles apontam de maneira consistente, sólida, isso foi testado, retestado, revisitado, revisado por outras pessoas, enfim, globalmente, há uma ação antrópica, ou seja, uma ação humana da nossa civilização nessas mudanças. Não é um ciclo planetário normal, a gente vai detalhar isso depois. E antes eu já queria deixar uma coisa muito clara aqui. Se alguém falar para você, há um debate na comunidade científica sobre o aquecimento global, sobre mudança climática, não há um consenso na comunidade científica de que a ação humana é que causa isso, mentira. Mentira. Não há esse debate mais. Esse debate já aconteceu, hoje em dia isso já é uma coisa meio que estabelecida na ciência. É igual você falar, não, há um debate na comunidade científica se a teoria da evolução das espécies de fato é o que explica. Não, não há debate disso. Houve antigamente, hoje em dia não há debate, já é um consenso científico. Da mesma forma, isso. Você vai encontrar um ou dois cientistas, alguns até de renome, que eles queimam a sua reputação científica para dizer que não há nenhuma relação disso e tal. Da mesma forma como, inclusive, a gente vai ter no nosso YouTube em breve, isso de fato é um spoiler, um vídeo do Teorema de Segunda, né, que é um vídeo que a gente publica quinzenalmente nas segundas-feiras, em que eu vou falar da ação da indústria tabagista nos anos 50 e 60, produzindo fatos científicos mentirosos, e eu vou explicar exatamente como eles fizeram, para enganar as pessoas quando começou a sair os estudos falando da relação de tabagismo com câncer. E aí eles queriam criar, e eles que faziam o quê? Eles pegavam alguns cientistas, até o Ronald Fisher, enfim, um dos pais da estatística,
davam um caminhão de dinheiro para isso já está mais do que provado hoje em dia, dava um caminhão de dinheiro para uns caras que tinham um certo renome na ciência, e alguns se vendiam, falavam, sei lá, eu te dou, quanto é que você precisa para finalizar a sua pesquisa em, sei lá, o que você está fazendo, em tartarugas marinhas? Ah, eu preciso de, sei lá, 100 mil dólares. Tá, eu te dou 500 mil. Mas você vai ter que falar que não tem provas de que o cigarro está relacionado ao câncer. Mas basicamente isso. Então, a gente sabe que existem think tanks, né, existem organismos criados pela indústria de petróleo para tentar criar falsa impressão de que há um debate na comunidade científica em relação à mudança climática. Não há. Mudança climática, ela é real, ela existe, ela já começou, ela está acontecendo. A gente não consegue mais reverter os efeitos dela, a gente não consegue mais. O que a gente tem que fazer agora, como a gente vai ver durante esse episódio, é tentar reduzir os danos, que já é irreversível. Se a gente continuar não fazendo nada, vai ficar cada vez pior, e de fato, como a Kézia falou na abertura do episódio, e a gente falou no episódio do Intervalo de Confiança número 33, que é como a humanidade vai morrer. A gente falou de vários aspectos, como pode acabar a humanidade. E um deles falando, a mudança climática é o mais grave de todas essas ameaças que a gente tem. O mais provável. O mais provável, claro, pode haver um meteoro do nada, mas o mais provável é a mudança climática. E se mantiver o ritmo atual, a civilização humana acaba ainda neste século. Acaba. Não é que vai morrer todas as pessoas. Vai ter uma tribo aqui, uma tribo ali de gente, igual um Walking Dead. Mas a civilização Vai ser humana... o Mad Max. E tipo isso. A civilização humana acaba. Acaba. Neste século. Ou seja, não é um assunto que... Gente, é igual, por exemplo, não, o Sol vai engolir a Terra daqui a 4 bilhões de anos, então daqui a 1 bilhão de anos, não vou me preocupar. Não é neste século. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que os meus filhos, se a gente não fizer nada, vão herdar um mundo, vai ser a última geração. É urgente esse assunto. Por isso não dá para vocês acharem que é um assunto chato, que não sei o quê. Não, é urgente. De fato, eu não estou sendo alarmista, eu estou sendo muito menos alarmista do que eu deveria. É, de fato, uma questão urgente. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.